para os irmãos que abram as nossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 4, bem facinho de achar, livro de Gênesis, capítulo 4, e verso 1 até o verso 6, uma passagem bem conhecida. Deixa eu dar uma luz. Livro de Gênesis, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Vamos orar? Amado Pai soberano de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, de vida e de vitória. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse momento, que nós possamos compreender a sua boa e perfeita vontade, mediante a tua palavra que é vida, a tua palavra que é luz, a tua palavra que é escudo, é broquel, a tua palavra que é o Senhor, a tua palavra que é a espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, junto e medula. Fala conosco essa noite, Senhor. Abra o nosso coração, a nossa mente. É isso que nós pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Diz bem assim a minha tradução, King James. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar dessa vez, e lhe nasceu Abel, seu irmão de Caim. Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu a primícia e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou a de Caim e da sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que está furioso? E por que motivo o teu rosto está transformado? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Entretanto, assim não fizeres, e sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruí-lo, cabe a ti vencê-lo. Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos? Nós temos a narrativa do começo, da primeira família, Adão e Eva. E a Bíblia diz que a Eva, ela teve um filho, e deixa bem escrito assim: eu tive um filho com a ajuda do Senhor. E esse filho, o primeiro filho, se chama Caim. E a palavra Caim é uma palavra muito interessante. Ela tem várias traduções, e eu estudando, falando com alguns hebraístas, a palavra Caim no original se diz Caim. E a palavra Caim quer dizer possessão. Mas a palavra Caim tem um nome mais forte, porque em Israel, para o judeu, o nome dava para a criança depois do nascimento. E esse nome tinha a ver com a sua história, o seu propósito, E o nome Caim tinha a ver com o personagem, com a sua vida. Além do nome Caim quer dizer possessão, quer dizer adquirido, ela adquiriu do Senhor, o nome Caim ela tem uma raiz mais profunda. E quando eu descobri isso através do estudo, através do hebraico, eu fiquei até triste. O nome Caim quer dizer canto fúnebre, quer dizer lança da morte. Imagine você ter um filho, e esse filho, o nome dele quer dizer, é um canto de morte, é uma lança de morte. Então Caim tem, na origem, nas raízes hebraicas, esse nome. Quem sabe em sua mente, quando criança, ele achava estranho: eu sou uma possessão, mas meu nome quer dizer morte, canto da morte. E meus queridos e meus amados irmãos, quando você vai no velório, e você tem que cantar, porque quando nós cantamos com alegria, mas também cantamos com tristeza. E quando nós cantamos num velório, é muito triste. O nosso coração se dói,
E além de doer, nós estamos demonstrando uma alegria que nós não temos. E o canto fúnebre é amargo, é difícil de cantar. E esse nome Caim que dizia canto fúnebre. Todavia, a Bíblia diz que Caim, ele cresceu e ele cultivava, ele trabalhava na terra, ele arava o solo. E do solo ele extraía o fruto, o alimento. Era uma profissão digna. E essa oferta de oferecer a primícia da terra era louvável e aceitável ao Senhor. Depois do culto levítico, do culto sacerdotal, havia a oferta da primícia, da colheita para o Senhor. Então aquilo que Caim fez e apresentou ao Senhor era um ato digno e honroso. Mas a Bíblia diz, depois de ter o filho mais velho, Deus também abençoou a Eva e ela teve outro filho. E o outro filho era o Abel. Abel se diz revela. E essa palavra revela quer dizer fôlego, quer dizer vaidade, mas ela tem uma origem mais profunda ainda. E estudando o nome de Abel, como se diz no hebraico, revela, quer dizer filho. Então Abel, ele sabia que era um filho. Então no seu coração, quando ele crescia, o que a pessoa pensa? Eu sou filho, sou amado. Eu tenho uma mãe e um pai que cuidam de mim. Então ele tinha uma visão diferente. Porque o nome dele não era só algo que ia acontecer e ia passar, um fôlego. Era uma passagem. Não, ele é filho, né? E para um pai, para uma mãe, filho é algo especial. É algo que literalmente para as mães que estão aqui, né, saiu das suas entranhas. Há um mistério, né, quando você vê teu filho, principalmente para as mães, né? E a mãe pega o filho, abraça, pode estar velho o filho, mas é o bebezinho da mamãe, né? E dá vontade de abraçar, né? Se o filho está um pouco gordo, a mamãe fala para o filho, ó, se cuida, filho, se cuida, filho. Porque mamãe e pai amam o filho. E ele tinha esse estereótipo, ele tinha esse rótulo que ele era filho. A Bíblia nos diz que, passando os anos, né, passando o tempo, eles foram fazer um culto ao Senhor. Eles foram ofertar algo ao Senhor. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui foi quase a mesma coisa que Caim e Abel. Eles foram oferecer algo para o Senhor. Mas eles não entendiam ainda a forma de se reunir, eles não tinham entendimento ainda do que era o culto ainda. Havia um projeto de culto, mas ali era uma oferta ao Senhor. E o que eles podiam ofertar? Era o trabalho deles, era o melhor. Então a Bíblia diz que Caim, né, o canto fúnebre, a lança da morte, ele trabalhou um tempão, esperou, né, crescer a planta, arou, cultivou e tirou e ofereceu ao Senhor. Abel diz que ele era pastor. A palavra pastor no hebraico é roer. Roer quer dizer assim a palavra pastor, aquele que é amigo, aquele que é um amigo íntimo, aquele que apacenta, aquele que é um companheiro. Quando eu falo que o Senhor é o nosso pastor, eu estou dizendo que o Senhor é o nosso amigo íntimo. Ele que está do nosso lado, é um companheiro, é Ele que nos apacenta, nos cuida. Então Abel, ele tinha o quê? Esse sentimento. Ele tinha um amor pelos animais que ele cuidava. Ele era um pastor, ele era um caçula. Mas a Bíblia diz que Abel, quando ele foi apresentar ao Senhor, ele apresentou os primeiros animais, os melhores animais ao Senhor, e a gordura. Essa gordura não se trata da gordura do animal, mas sim o produto, né? Os derivados, a manteiga, ele ofereceu ao Senhor. E a Bíblia diz que os dois ofereceram ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus aceitou o de Abel. Nós vamos fazer uma vírgula, uma pontuação aqui agora. Algumas traduções dizem que o Senhor se agradou. Algumas traduções dizem que o Senhor atentou. E essa tradução que eu li aqui, a King James, né, diz aceitou. Então uma coisa que o ser humano gosta
é de aceitação. Como assim? Eu gosto de ser aceito no meu trabalho. Eu gosto que as pessoas gostem de mim. Eu gosto de ser aceito no meu círculo familiar. Quem não gosta de ser querido? Né? Ah, chama o Marcelo lá, que o Marcelo é legal. Chama fulano. Então, nós queremos ter uma aceitação. Nós queremos que todo mundo goste de nós. E é tão verdade isso que tem algumas pessoas, para ter aceitação, para eles terem um ciclo social, para eles entrarem no convívio, eles até mudam algumas atitudes. Eles deixam de ser eles mesmos para agradar as outras pessoas. Então as pessoas querem ser aceitas. E hoje em dia, as pessoas estão fazendo de tudo para ter um grupo, para ter uma aceitação, para ter amigos. E é interessante que nós fazemos isso a todo momento, no trabalho, no círculo familiar, com os vizinhos, em tudo que é lugar, nós queremos ser queridos e ter uma boa convivência. E isso é bom, porque a Bíblia diz bem assim: segui a paz com todos. Então é notório que a gente tenha paz, a gente tem uma boa aceitação, que as nossas obras sejam vistas pelos homens e o nome de Deus seja glorificado por elas. Mas o interessante aqui, que muitas vezes nós queremos ser aceitos pelos amigos. E tem pessoas que ficam até tristes, porque ela tem dificuldade em se associar, ela não é uma pessoa que é de fácil convívio, né? Eu tenho 2 filhos, o Isaac e o Benjamin. O Isaac, para fazer amizade, para ser aceito, é rapidinho, gente. Eu nunca vi uma coisa dessa. Ele vai no trabalho, faz amizade com todo mundo aceita ele. O Benjamin não. O Benjamin é mais sério, não conversa, não dá muita conversinha, ele já não é muito bem aceito. E o pessoal fala: o Isaac é engraçado, mas é de cada um. Eles queriam, né? E todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser querido. Mas o interessante é que eles tinham que ser aceitos por Deus. Nós queremos ser aceitos pelos homens, queremos, né, agradar os homens para ser aceitos. E para Deus, como que está sendo a nossa aceitação com Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, quer dizer, ter aceitação. Então aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, olha a expressão que diz: a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, uma linguagem antropomórfica, dizendo que Deus, a alma, o sentimento dele, não vai aceitar. Então nós entendemos, primeira coisa, para Deus aceitar o nosso culto, aceitar a nossa oferta, aquilo que nós estamos trazendo para Deus, tem que ter fé, tem que ter amor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o interessante é que esses 2 irmãos foram lá oferecer ao Senhor, e ofereceram coisas boas. O pecado aqui de Caim não foi o tipo de oferta. Não, eles ofereceram o que era certo e honesto. Mas quando teve a aceitação do Senhor, Deus aceitou a de Abel. Porque Abel, o que Abel era? Era uma pessoa companheira, era um amigo, ele apacentava. E Abel estava fazendo aquilo com amor, com fé. A Bíblia diz bem assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, Caim, ele fez a oferta, pegou o melhor, mas faltou alguma coisa para ter a aceitação. Faltou a fé salvífica, faltou entender que era uma adoração, e o Senhor não se agradou daquilo. Irmãos, esta noite, nós estamos aqui ofertando algo para o Senhor. Algo para que Deus venha receber e que Deus venha ver o nosso coração, né? A Bíblia diz que Davi fala: sacrifícios não quiseste, Senhor. Furaste o meu ouvido, o Senhor não queria. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Eu quis fazer um monte de sacrifício para o Senhor não quis. Eu quis, quando alguém era escravo e ele era liberto da escravidão, ele ia até um juiz
e falava, ó, eu quero voltar a ser escravo daquela família. Aí o juiz fala, então tá certo. Sabe o que nós vamos fazer com você? Nós vamos deixar um sinal que você é um escravo voluntário. E furava a orelha daquele escravo. Davi estava querendo dizer, Senhor, eu quero ser o seu servo, o teu escravo. Mas no mesmo versículo ele diz, um coração quebrantado e contrito, certamente Deus não desprezará. Então na oferta desses dois irmãos, faltou fé, faltou um coração quebrantado e contrito. Quem sabe isso era rotina, né? E Caim viu aquilo como algo rotineiro e não deu valor. Mais um culto, mais uma vez vocês estão lá na igreja. Não viu a importância. E quando Deus recebeu de um, o que houve? Ele ficou feliz? A Bíblia diz que ele ficou irado. O seu semblante decaiu de tal maneira que Deus indagou ele. E a palavra aqui, oferta, quer dizer bem assim, é você dar um presente, é você dar um tributo, é você dar uma dádiva, é um sacrifício. Então nós estamos aqui para ofertar, para adorar ao Senhor. E nesta noite, como na nossa vida particular, no cotidiano, é uma oferta, é um tributo ao Senhor, é uma ação voluntária. A nossa vida é um culto contínuo, desde que você levanta de manhã até você dormir, você está oferecendo algo para o Senhor. A Camila contou sobre o testemunho dela e eu fui participante disso. E eu falava para ela, Camila, nós somos crentes, nós vamos ter que dar um bom exemplo, nós vamos ter que dar a outra face para apanhar também. Então a palavra oferta é isso. E a palavra aceitação quer dizer bem assim, olhar em redor, inspecionar, considerar. Quer dizer que quando você faz uma oferta, Deus vê, Deus sonda, Deus vai analisar, Ele vai ver certinho assim. Só que Deus não vai olhar a tua intenção, né? Vou dar um exemplo, eu sou o Marcelo, eu venho na igreja todo dia, eu faço live, eu prego, eu estou dando o meu melhor para o Senhor. Não, Deus vê muito mais do que isso. Deus vê o que está aqui dentro. Qual é o motivo que me leva a fazer isso? O que me leva a estar aqui na frente pregando? O que me leva a estar na igreja? É para me aparecer? É para eu ter um grupo? É para ter um nome? É para ter um status? Então, a gente tem que entender que agradar ao Senhor é uma coisa que é profundo. E o Senhor, quando Ele vai ver isso, Ele vai ponderar, Ele vai aferir, Ele vai medir com todos os cuidados. Olha como é que queremos ser aceitos pelas pessoas, né? Queremos ser desejado, querido por todos, mas a gente esquece o principal, de ser aceito e achado digno perante o Senhor. E Caim e Abel, os dois deram um exemplo muito claro. Abel, a Bíblia nos diz lá em Hebreus 11, capítulo 4, que ele fez pela fé e fez com mais excelência do que o seu irmão Caim. Então, quando nós ofertamos ao Senhor, qualquer coisa que nós fazemos para Deus, nós fazemos com excelência. Mas como assim excelência, Marcelo? É o seu melhor. Eu conheço muitos irmãos que ele fala bem assim para mim, Marcelo, a minha maior alegria não é pregar, não é cantar, mas é de ficar na porta lá, é de receber os irmãos. E quando você vai na igreja e encontra uma pessoa desse jeito, quando o irmão chega para você e te cumprimenta, você já fica feliz. Você senta lá, o irmão chega, quer um copo com água? O irmão está oferecendo o melhor, ele está fazendo com fé, ele está querendo agradar a noiva. Então Abel fez com excelência. O que é excelência para mim e para você? É dar o nosso melhor, é fazer aquilo que a gente faz para o Senhor, mas com o nosso desejo, com o melhor e com amor, porque não adianta só fazer, não adianta só estar, não adianta só apresentar, tem alguns ingredientes. E para o judeu, amar, eu não amo aquela pessoa porque eu tenho afinidade com ela. Para o judeu, o amor é uma escolha. Você deseja, amar é uma opção. Muitas vezes tem pessoa que a gente olha, aquilo ali não vale nada, mas Deus nos manda amar Ele,
Porque Ele nos amou primeiro. Então, amor é uma opção. Caim não amou o Senhor como devia amar. Outra coisa que está escrito lá no primeira epístola de João, diz bem assim, que Caim, ele pertencia ao diabo e por isso matou o seu irmão. Está escrito. Existem pessoas dentro da comunidade evangélica que são homicidas. Porque no Velho Testamento, se você matasse uma pessoa, você era homicida. O primeiro homicida da Bíblia que é? Caim. Mas hoje, pelo fato de eu falar do meu irmão e falar mal dele, isso já me torna homicida. E Caim, o coração dele sempre esteve, um coração mau, um coração rancoroso, que nunca pensou. Quando Deus trata, quando Deus fala bem assim, Caim, se você fizesse certinho, eu não ia receber a sua oferta. Mas você não fez certo. Todavia, o pecado vai estar onde? Na porta do seu coração. E ele vai querer governar você. Olha Deus falando para Caim. O pecado vai estar forte, um desejo muito forte na tua vida. Ele vai estar à espreita no teu coração. E cabe a você governá-lo. Ele ouviu do Senhor uma correção. Deus pergunta, por que você está nervoso? Sabe, Deus está falando conosco muitas vezes. Você está fazendo, mas não está fazendo legal. As coisas não estão fluindo. Você muitas vezes fica bravo, fica triste comigo. Mas você não está fazendo como que deve fazer. Deus nos alerta a cada momento. E como Deus fala para mim, se fizesse bem, eu não ia aceitar. Mas o pecado fica à porta. Você veja, que quem que está à porta do nosso coração também batendo? Jesus, mas quem também está à porta do nosso coração? O pecado. Aí Deus fala, você tem que governar o pecado. Mas no verso a seguir, o que Caim faz, meus queridos amados irmãos? Olha o que Caim faz, olha o que esse irmão fez naquele culto, naquela oferenda. Olha o que o irmão Caim faz, literalmente. Olha o canto fúnebre, olha a lança da morte. O nome não foi dado à toa. Ele chama o seu irmão para dar uma volta ao campo. E quando ele anda com o seu irmão, ele vai traiçoeiramente e o mata. O que eu entendo com isso? Ele deixou o pecado governar, deixou a ação, ele não pensou, ele maquinou para o mal. Então cabe a nós muitas vezes, como a Camila falou, 2 anos nós sofrendo no trabalho, 2 anos a gente orando pelo nosso perseguidor, ou orando pelo nosso algoz, 2 anos ouvindo a afronta de manhã, de tarde e à noite. Irmãos, você acha que a gente não quis deixar ser governado pelo pecado? Você não acha que eu, como esposo, quis tomar a decisão e mostrar que como que é a atitude de um homem? Mas além de um esposo, eu era um servo de Deus. Além de um esposo, eu tinha que dar exemplo de crente. Além do esposo, me doía ver minha carne sendo maltratada. Além do esposo, estava aquela raiva de fazer justiça. E a Bíblia diz que na ira não opera a justiça de Deus. Caim ficou irado e não operou justiça nenhuma naquele momento. Tive que ficar quieto. Tive que orar ao Senhor para dar graça para minha esposa e graça para mim. Porque estava ali, a raiva de fazer alguma coisa enérgica. Mas lá eu tinha que ser certo. Eu tinha que governar aquela ira, aquele pecado que estava na porta do coração 24 horas, olhando. E sabe qual é a isca do diabo? É a tentação, é a provocação. E nós caímos fácil nisso. Mas Caim, olha meus irmãos, olha. Deus falou com Caim, não faça isso. Essa tua ira, esse santo semblante vai te governar. Não deixa isso dirigir a tua vida. Seja outra pessoa, mas ele não fez isso. E outra coisa, Caim não mostrou arrependimento. Quando Deus trata com ele, Caim, aonde está o teu irmão? Olha que irônico.
Olha que pessoa, por acaso eu sou guardador do meu irmão. Foi irônico com o próprio Deus. Existem pessoas que estão nas igrejas que são assim. Não deixa Deus governar o nosso ser. Olha que Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Gente, quem governa a nossa vida é Jesus. É Ele. E Abel, ele fez com excelência, ele fez com fé. Caim, todavia, fez por fazer, fez com o coração mal. Olha o que diz lá em Judas 11, só tem um capítulo, né? Ai, portanto, trilharam o caminho de Caim, ávido pelo lucro, e se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte e a rebelião de Coré. No livro de Judas, é interessante, é o penúltimo livro da Bíblia, e ele só tem um capítulo só. Então, 1 e 11, ele sempre dá exemplo de 3. Ele vai falar alguma coisa, ele cita 3 exemplos, fulano, beltrano e ciclano. Aí ele vai falar dos falsos profetas, dos falsos líderes, e ele vai usar, sabe quem? Caim, né? O canto fúnebre, a lança da morte. E ele diz bem assim, ai deles, quer dizer, esses falsos profetas, que portanto eles trilham o caminho de quem? De Caim, ávido pelo lucro. Tem alguma tradução diferente aí? Judas, o penúltimo livro da Bíblia. 11, né? Verso 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. É diferente, mas o que a gente entende que esses 3 personagens, o que eles eram? Balaão queria lucro, estava profetizando por dinheiro. Corá se rebeliou contra Moisés. E Caim, aqui na minha tradução, diz que ele foi ávido, ele queria lucro. Irmãos, a gente oferece algo para Deus, não é uma barganha. Deus, eu estou fazendo isso, você é obrigado a fazer isso, como alguns pregam. Se você faz isso, Deus vai ter que fazer isso para você. Por que não? Eu já falei no culto passado, como Sadraque, Mesaque, Abednego estavam sendo prestes a ser lançados na fornalha. Ele diz, Deus pode nos livrar ou não. Eles não estavam barganhando com Deus. Eles falaram, nós somos servos de Deus. Deus pode nos curar, Deus pode nos livrar, ou não também. Mas Caim, ele queria o que? Um lucro. Aquela oferta dele, ele era como um comerciante, ele queria ganhar uma vantagem. E com Deus não se barganha. Deus não deve nada a ninguém. A gente não está aqui fazendo um esforço para Deus. Nós não estamos aqui, Deus, agora você tem que fazer, porque eu estou indo na igreja. Não, Deus não é obrigado a nos ajudar. Mas mesmo assim foi lido, a irmã Leite deu aqui, que Deus é rico em misericórdia, que a misericórdia dele se estende de geração. Ele tem prazer, foi lido também, que o ouvido do Senhor está atento à oração do justo. Do justo. Abel foi declarado justo. Abel pela fé é o justo, mas Caim não. Então o que nós aprendemos essa noite, vocês que estão nos vendo pela essa live, o que nós estamos oferecendo ao Senhor? O que nós estamos apresentando a Deus? Qual é a nossa intenção perante o Senhor? E se nós estamos deixando Deus governar a nossa vida ou as outras ações, pecados que estão à nossa porta. Irmãos, eu vou falar para vocês que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque uma palavrinha que entra no nosso ouvido errado é falar 6 e a gente lança 12. E eu falo porque, eu não sei por causa da minha família, dos Lourenço, é difícil. Os Lourenço são meio nervosinho. Então é difícil nós controlar o nosso ego, o nosso eu. E quando a gente ouve uma palavra
contrária, uma palavra maldita, uma ofensa, na hora a gente quer revidar. Mas a Bíblia diz que Jesus ele foi apresentado perante os seus algozes como um cordeiro mudo. A Bíblia diz lá em Romanos 8, que nós somos apresentados à morte todos os dias como uma ovelha ao matador. Então a nossa vida é uma vida perante os homens. A gente, claro, a gente não vai ser ofendido e ficar quieto. Não, a gente vai dar uma resposta coesa, certa, mas nós não vamos deixar a ira, né, entrar em nosso coração. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dessas semanas, que muitas vezes eu estava deixando a ira, né, falar mais alto, e quando acontece a situação de briga, tem que pedir perdão, tem que reconciliar, tem que, né, fazer toda uma história. Então eu sou daquela opinião, eu prefiro dar uma boiada mesmo para não brigar aqui num boi, porque pedir perdão, irmãos, olha, eu não sei para vocês, mas para mim é difícil. Você vai com aquela cara, aquele jeito, mesmo que você esteja certo, mesmo que você esteja na tua razão, você olha, não vale nada, né? E você tem que ir lá, e não pode ser somente da boca, né? Tem que ser do coração para que volte aquela comunhão. Caim, ele não pediu perdão, ele não fez isso. Eu e você, nós recebemos um nome não igual ao do judeu. Nós recebemos um nome, né? Antes de eu nascer, a Vera e Elias acharam bonito o Marcelo, né? A dona Neide e o seu Emílio também acharam bonito o nome Camila e colocaram. Mas nós ganhamos um nome do Senhor, um nome diferente, quando nós aceitamos Jesus. E é uma nova história para nós. E essa noite eu quero dizer para vocês que nós somos filhos de Deus. Nós somos rebeldes também. A palavra filho também quer dizer bem, filho. A Bíblia diz lá em João, o Evangelho de João 1 e 11. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas todos quantos recebeu e creu no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora nós somos filhos e nós apresentamos não uma oferta de cereais, um sacrifício, nós não temos esse culto, né, sacerdotal, não. Nós temos um culto de oferecer o nosso coração, a nossa alma, o nosso louvor ao Senhor com retidão. Então a palavra de hoje para nós, igreja aqui, para os irmãos que estão assistindo, é não deixar a ira operar no nosso coração. Deixar que Deus bata no nosso coração e diga bem assim, ó, eis que estou à porta e bato, tá? Eu quero entrar na tua casa e cear com você. Essa palavra cear, no conceito judaico, cultural, quer dizer assim, eu quero ter uma intimidade, eu quero ter algo assim, muito especial com você. Eu quero cear com você e você cear comigo, quer dizer, um relacionamento. Eu quero falar com você, você falar comigo. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Deus nos quer nos tirar de águas rasas. Meus queridos, meus amados, coloque de pé. Nós vamos orar nesse momento. E sabe o que nós vamos fazer? A mensagem não foi, né, para nós hoje. A mensagem foi para a gente orar para alguém. Irmãos, nós não estamos julgando, mas nós conhecemos alguns Caíns. Nós conhecemos alguns Abel e ficamos felizes. Mas a gente conhece alguns Caíns que não se arrependem, alguns Caíns que deixam ser governado pelo desejo, alguns Caíns que não deixam. E Deus fala com eles assim, olha, eu te amo, para de fazer isso. E esses Caíns da vida, não deixa Deus entrar no coração, não deixa Deus governar. Nesta noite, irmão, nós vamos orar por esses Caíns que estão ao nosso lado, que estão aí querendo ser aceitos pelo mundo, estão querendo agradar a Satanás. E não estão sendo aceitos por Deus, que é o principal, porque a terra passa, essas coisas passam, o carro envelhece,
raiva. Nós queremos, e nós oramos pelos Caíns, pelas pessoas que estão do nosso lado, não querem mudar. Mas nós, como igreja de Deus, estou vendo aqui duas mães que oram pelos seus filhos, pelos seus netos. Vamos orar por aqueles que estão ao nosso redor. Não estamos julgando ninguém, não estamos botando defeito. Mas você veja, dois irmãos. Você percebe na Bíblia uma coisa, irmãos? Eu não estou fazendo conjectura aqui e nem apologia ao filho mais novo. Mas sempre Deus tem cuidado com o filho mais novo. Davi era o filho mais novo e era pastor. Salomão era o filho mais novo. Salomão quer dizer pacífico, vem de pastor. Jacó e Esaú, quem que era mais abençoado? Jacó, porque era mais novo, porque desejava ofertar ao Senhor, queria, foi pregado sobre Jacó. O filho mais velho, o filho pródigo lá, não aceitou o filho mais novo. Geralmente, aqueles que têm mais tempo de fé, alguns filhos que saem da presença do Senhor, não querem ser tratados, não querem ouvir pai. E olha que expressão maravilhosa, você poder chamar Deus de pai. Hoje Isaac perguntou, pai, como se fala pai em hebraico? Eu falei, é Abba. Eu sou que privilégio de chamar um Deus, Criador do universo, de todas as coisas, de pai. Pai que ama, que trata, que corrige. Então nessa noite nós vamos orar pelos Caíns aí, para que eles não venham ficar irados, para que eles venham cair no semblante. Porque a Bíblia diz o quê? Que um coração alegre. Então, existem alguns Caíns que os corações estão amargurados. Por isso que o coração... Não confunda, irmãos, eu tenho a cara meio feinha assim, porque eu sou sisudo. É o meu jeito mesmo. Mas tem uns que tem um coração, né, que precisa da graça do Senhor. Então eu peço que vocês levantem as mãos. Tem autoridade na mão de vocês. Nós vamos orar. Amado Pai, soberano Deus, em cuja presença nós nos encontramos nesta noite. Nós oferecemos essa noite um culto ao Senhor. Nós ofertamos ao Senhor uma dádiva, um presente, porque o Senhor merece a honra e a glória. E nós estamos aqui não para agradar o homem, mas todavia para agradar ao Senhor. E diante desse culto que nós ofertamos ao Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia sobre os Caíns que estão aí, Senhor, deixando ser governado pela ira, pelo pecado, tomando atitudes, Senhor, que leva a decisões erradas, precipitadas, coisas que vão acarretar uma marca durante toda a sua vida, porque o pecado de Caim tirou uma marca nele, e quem via Caim via aquela marca do pecado. Mas nós hoje oramos para que essas pessoas venham ser lavadas pelo sangue do Cordeiro, e que eles tenham a marca, o selo, o penhor do Espírito Santo em sua vida. Abençoa esses que estão longe, Senhor, são governados pelo pecado, pela ira, que muitas vezes estão até ofertando na casa de Deus, estão até dentro das igrejas mostrando algo para o Senhor. Contudo, de Deus ninguém esconde nada. Não há nada que Deus não possa ver numa noite escura, num quarto apagado. Deus conhece o íntimo e o profundo do coração. Ele diz, eu esquadrinho as mentes e os corações de cada um e retribuo segundo a obra de cada um. Mas nós pedimos a Tua misericórdia sobre esses Caim, Senhor, que eles venham se converter, porque na palavra Caim também tem uma letra que significa vida. Caim também significa vida, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha abençoar a cada Caim, Senhor, que eles venham ser restaurados e venham ter uma história mudada. É isso que nós pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Meus queridos, meus amados, eu agradeço a cada irmão que está aqui esta noite, por esse culto ao Senhor. Estamos orando por cada irmão aqui da igreja. Os irmãos aí, né, têm passado algumas dificuldades, bem como eu e minha família. E que a gente não passa dificuldade, não passa por momento de luta, né? Mas o Senhor tem nos fortalecido e nos guardado até agora.
Nós vamos orar também no final do culto por cada irmão, por cada vida. A irmã Neide, pelo irmão João que vai para São Paulo, né, irmã Neide? Amanhã, né? Então, uma viagem longa, né? Tratamento médico, e nós vamos orar pelo irmão João. O Jauri também, né? O irmão Jauri, né? Jacir. O Jacir, vamos orar pelo Jacir. O que ele tem? Teve ameaça de AVC. Está bem ruimzinho. Vamos orar pelo Jacir, né? O irmão da irmã Neide, o nosso tio, que Deus venha abençoar ele. Uma pessoa nova, tem 40 e poucos anos. Pedir que o Senhor venha dar graça e paz. E os nossos trabalhos, né, continuam. Quarta-feira nós vamos ter o nosso culto de ensino sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos estar agora estudando sobre a igreja. Se eu não me engano, é a igreja, eu acho que é a Filadélfia. Eu acho que é a igreja de Filadélfia. A última foi Esmirna, Tiatira e a próxima é Filadélfia. E os trabalhos vai ser normal. Domingo que vem é o nosso culto com a família. Alguns irmãos não vieram aqui porque estão doentes, estão em Curitiba, mas segue a obra do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, em cuja presença nós te encontramos, pedimos que o Senhor venha abençoar o Jacir, Senhor. Repreende esse mal, dá saúde e graça para ele, que ele venha entender e compreender o propósito da salvação sobre a vida dele, sobre a casa dele, e que ele venha reconhecer o Senhor como um único e suficiente Salvador. Livra dessa enfermidade maligna, desse mal, Senhor. Dá saúde, graça e paz, alegria para ele. Abençoa a sua casa, a sua família. Abençoa o irmão João também, que vai viajar, vai para São Paulo, Senhor. Dá saúde, guarda, leve tranquilidade. Também abençoa a irmã Neide, fortalecendo a sua saúde, Senhor. Abençoa a irmã Vera, também dando graça, e paz e saúde. Abençoe toda a sua igreja. O irmão Normando pediu oração porque ele não está bem, está debilitado, está com resfriado muito forte. Guarda a tua igreja, cada um que não pôde estar aqui esta noite, fortalecendo, nos leva para os nossos lares em tranquilidade. É isso que nós pedimos e agradecemos em teu nome. Irmãos, eu quero ungir a cada irmão mais uma vez.